Bem-vindo à Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Eu sou Joyce Maffezoli, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce no país é aqui. Hoje vamos falar de piscicultura, fazendas de peixes. O setor está crescendo nos últimos anos, mas a importação, mais especificamente do Vietnã, está preocupando os produtores. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Rafael Foreste, diretor da Brasil Pisces. Seja bem-vindo, Rafael, boa noite. Joyce, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui participando da Revista Oeste. E de forma remota, vamos falar com Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe BR, a Associação Brasileira de Piscicultura. Boa noite, Francisco. Boa noite para você e para todos que estão aqui participando desse programa. Nos últimos anos, a produção brasileira de peixes saltou quase 50%. Entre as espécies cultivadas no país, a tilápia é a principal. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia, atrás da China, Indonésia e Egito. Entretanto, a importação de 25 mil quilos de tilápia do Vietnã em dezembro de 2023 está preocupando o setor. Francisco, a Peixe BR questionou o Ministério, alegando que o Brasil não possui acordo sanitário para a compra de peixe do Vietnã. Vocês têm uma preocupação, inclusive, depois nós vamos falar sobre a questão, como vai impactar o Brasil, os produtores, de análise de risco sanitário. Nós temos várias preocupações, né? Essa sanitária é uma que mais nos preocupa e não nos preocupa somente o pessoal da piscicultura. A gente está vendo aí o trabalho do Vigiagro, do Ministério da Agricultura, preocupado com a entrada de enfermidades suíno, aves e bovinos, e de peixe não é diferente. Pior ainda, a propagação das enfermidades de peixe são muito mais rápidas do que dos outros animais. Então isso nos preocupa porque é uma cadeia nova aqui no Brasil que está se estruturando literalmente agora nessa década, e problemas como esse pode literalmente liquidar o nosso negócio. Em 23 de outubro, o Ministério da Pesca e Aquicultura garantiu por meio de nota, que o Brasil não iria importar tilápia do Vietnã, que não havia nenhuma negociação em curso entre os dois países, nem pedido de licença para importação, que apenas firmaram termos de cooperação técnica para troca de dados e informações. Até em audiência no Senado Federal, o ministro da Pesca e Aquicultura negou, Francisco, a existência de negócios para importação como o Vietnã. E, no entanto, esses 25 mil quilos de peixe chegaram em dezembro no Brasil. Exatamente. No início de outubro, nós identificamos rumores, principalmente nos pontos de venda, de que havia vendedores de peixe de filé de tilápia. Fomos ao Ministério da Agricultura, fomos ao Ministério da Pesca, principalmente, e esse nos afirmou categoricamente, uma nota pública, oficial do governo brasileiro, de que não teria. E aí continuou, e isso foi muito bom, porque quando ele foi ao Senado no dia 6 de dezembro, foi um documento bastante robusto que ele leu lá durante 7 minutos, de que não haveria importação, de que não tinha acordo e ele protegeria o setor no Brasil. E aí todo mundo foi para casa passar o seu Natal e Ano Novo super tranquilo, fazendo sonhos para 2024. Mas quando acordamos das festas de final de ano, nós tivemos a informação de que havia entrado já o primeiro container no Brasil. Então, isso nos preocupa muito por vários aspectos, principalmente aí o Ministério da Pesca e Aquicultura é uma instituição nova e precisa também gerar confiança dentro do setor. Agora, Rafael, há dúvidas também sobre o custo dessa importação, Valores pagos são inferiores ao custo de produção no Brasil. O que significa, até cogitou-se que seria dumping, que é a prática de colocar no mercado produtos abaixo do custo, com o intuito de eliminar a concorrência e aumentar as cotas de mercado. Quanto que é o custo, por exemplo, de 1 quilo de tilápia para o produtor brasileiro e quanto que veio esse peixe importado? O que está acontecendo, Joyce? O custo de produção de 1 quilo de tilápia hoje, sem contar aí gastos com funcionários, gira em torno de R$ 6,50 1 quilo de tilápia produzida aqui no Brasil. Lembrando que para fazer 1 quilo de filé, Francisco, a gente utiliza 3 quilos de tilápia. Então você tem que triplicar esses 6,50 para dar o preço do valor de peixe para fazer o filé. Ainda tem toda a questão de processamento, retirada do filé, questões sanitárias, de qualidade, que tem que ser seguido o padrão nacional aí para depois fazer a venda. E o interessante
que o custo que, né, Francisco, só me confirma se eu estiver enganado, o custo desse container de 25 toneladas que chegou no Brasil chegou em torno de R$ 23,00 o quilo do filé. Então, está muito abaixo do preço praticado aqui no mercado do custo de produção. E o interessante é que nós somos uma importadora, então o que eu fiz? Vamos fazer uma cotação para tirar isso aí, né, a veracidade do caso. Eu fiz 3 cotações no mercado vietnamita e eu consegui o quilo do filé da tilápia lá no Vietnã a 65 centavos de dólar a 85 centavos de dólar, para você ter noção. Né, isso aí são R$ 4,50 basicamente. E colocado na minha fábrica, lá em Bofete, saiu a R$ 13,51. Francisco, é assustador isso aí. Se você tiver uma abertura de mercado e realmente a gente conseguir trazer a R$ 13,51 o quilo do filé da tilápia, os produtores vão parar de investir, né? O mercado vai se assustar demais. Espero que eu esteja muito errado nesse caso, entendeu? O que eu não estou, porque a gente tem 10 anos aí de importadora. É muito, muito assustador mesmo isso para o nosso ramo. E é engraçado porque essa é uma área que está crescendo nos últimos anos, né? Parece que quando começa a expandir no Brasil, abre as portas para trazer de fora, para quebrar o produtor brasileiro, né? Francisco, maior produtor é o Paraná, seguido de São Paulo. A piscicultura gera em torno de cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos, são muitos empregos, muitas famílias que vivem da piscicultura, né? Está em plena expansão. Em 2022, a produção passou de 860 toneladas, com receita de 9 bilhões de reais, mais ou menos. É uma grande economia, um grande movimento para o país. É a proteína animal mais emergente no Brasil. E se você analisar o desenvolvimento, principalmente da tilapicultura nos 10 últimos anos no Brasil, ela cresceu 10% ao ano. É o maior crescimento de um cultivo de peixe, seja de tilápia, inclusive de salmão, no mundo. É o maior crescimento de uma proteína animal no Brasil. O crescimento tanto de suíno, aves, ovos, né, não teve esses índices. Então, assim, o crescimento é muito significativo, não cresce mais porque há necessidade de crescimento de toda uma indústria. Nós temos uma da tilapicultura mais tecnológica do mundo, com maior investimento na área de saúde, na área de alimentação, genética, ou seja, processamento, e nós estamos numa fase em que não temos condições de concorrer com preços como esses que, sabidamente, tem alguma coisa errada. Realmente, nós conversamos com os parceiros associados aqui da Peixe BR, que tem indústria de ração aqui no Vietnã. Sempre, inclusive hoje, o preço da ração no Vietnã é mais caro do que no Brasil. Então, assim, é impossível, isso está acontecendo. Como nós temos lá uma estrutura de governo bem característica, é um trabalho de fomento, infelizmente, para destruir a nossa piscicultura, a nossa tilapicultura no Brasil, que literalmente destrói. Isso aí nós falamos há pouco, isso aí é bomba atômica. Não tem sobrevivente. A conta não fecha. Se a ração é mais cara no Vietnã do que no Brasil, como que o peixe pode chegar aqui mais barato do que o produzido no Brasil? Nós temos um recadinho de um parceiro e já voltamos. No campo tudo muda o tempo todo. Seja com a criação ou na lavoura. Por isso é importante contar com tecnologia de ponta. Aqui na fazenda, só uma coisa não muda: o orgulho do nosso pai de acompanhar isso tudo de perto. Mitsubishi L200 Triton Sport. Para você, para sua história. A força do agro também no Umbrella Media. Rafael, falávamos aqui dos custos da importação, um peixe chegando no Brasil mais barato que o produzido no próprio país. Exatamente. A gente não sabe a procedência também, né? Na verdade, o que é interessante o governo brasileiro entender, e o consumidor principalmente, é que a gente precisa ter uma equivalência de qualidade, uma equivalência nos parâmetros sanitários, em qualidade de ração, qualidade de carne, qualidade de frigorífico no processamento, higienização, tudo mais, e principalmente na embalagem. Porque nessas empresas que eu fiz a cotação, existem vários tipos de embalagem que são utilizadas. Algumas mandam a vácuo, outras não. Tem empresas com ISO, empresas que não têm ISO. Então isso é muito importante para a saúde de nós brasileiros que vamos consumir esse frigorífico
com uma procedência que não conhecemos ainda. Inclusive, Francisco, você falava da proteína animal. O consumo de pescado no Brasil é cerca de 9 quilos por pessoa por ano, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que sugere 12 quilos. Então, nós temos um potencial para expandir aí se aumentar o consumo, né? Claro, a oportunidade do mercado brasileiro é muito grande. Nós estamos aqui com 200 milhões de consumidores, né? Um mercado enorme. Além disso, a gente tem que lembrar que a tilápia, como dizer assim, é comercializada em 140 países do mundo. No ano de 2022, nós exportamos para mais de 40 países. É lógico que mais de 80% isso foi para os Estados Unidos. Então, nós temos um mercado interno muito grande. Praticamente hoje, todas as redes de supermercados de médio e grande porte, se você chegar, você vai encontrar tilápia para ser comercializada. Essa evolução foi muito rápida, foi nos últimos 5 anos. Tem vamos dizer, uma tendência, né? Porque quando você analisa números nas fórmulas econômicas, matemáticas, você começa a prever um pouco de futuro. Vai continuar crescendo desse jeito, talvez até números maiores. Nós não aumentamos, olha como é interessante, porque às vezes você fala, pô, Francisco, cresceu 10% ao ano, mas por que está em 9%? Está em 9% porque ano a ano o produto da pesca cai. Então, quem está mantendo 9% é exatamente a piscicultura. Agora, Rafael, por mais que o governo tenha negado acordo com o país e mesmo assim chegaram esses peixes no Brasil, 25 mil quilos, 25 toneladas, é muito peixe. E o governo disse que não, fez só um acordo com o Vietnã para troca de dados, estudos, mas deixa em algum lugar lá meio que escondido que pode abrir para 10% de importação. Se isso realmente acontecer, quantas famílias vão ser atingidas diretamente? Porque a piscicultura, principalmente de tilápia, ela é sustentada, mantida por agricultura familiar. Segundo as associações, o que acontece? 98% da produção brasileira ela é feita por pequenos produtores, né? Produtores familiares, né? 2% por grandes indústrias. Então, nós temos aí pelo menos 27.500 famílias que vão ser afetadas. Né? Para você ter essa reserva de mercado de 10%, que são 55 mil toneladas, né? Então a gente vai ter aí 55 milhões de quilos para reserva para trazer do Vietnã. 27.500 pessoas, 27.500 famílias vão ser afetadas diretamente, que é isso que necessita para produzir essas 55 mil toneladas de peixe, que é a reserva de mercado. 27 mil famílias que vão deixar de produzir. Exatamente. É o equivalente a quantas fazendas como essa que a gente vai colocar a imagem aí? São equivalentes a 27 mil, na verdade. 27 mil? 27 mil, essa fazenda que vocês vão mostrar na imagem. Uma fazenda dessa, um módulo desse de 4 tanques e uma residência, né, que não está na foto é residência porque ela estava sendo construída, produz 2.500 toneladas mês. Então, a gente vai ter 27 mil famílias, 27 mil fazendas dessa, deixando de existir aqui no Brasil. O Francisco falava da tecnologia, né, que dá qualidade ao pescado. Você trabalha com a produção, com a fabricação desses tanques, inclusive, para a criação de tilápias. Isso. O Brasil, como o Francisco mesmo disse, é top de mercado, né? Nós somos o 4º maior produtor do mundo. Então, nós somos top de mercado em tecnologia implementada na aquicultura, na piscicultura. Inclusive, esses tanques que vocês estão vendo, o foco dele é tirar o off-flavor, aquele gosto de barro que o peixe tem, sabe? Então, nesses tanques lonados, é impossível ter esse gosto de barro. Então, a gente tem que ver o que vai ser trazido do Vietnã, né? Isso é preocupante. Agora, Francisco, o rendimento de uma tilápia é de 32%, mas o restante é destinado para outros fins, né? Nós temos hoje no Brasil, inclusive, uma indústria que aproveita muito bem. Nós temos indústrias que fabricam adubos, nós temos indústrias que exportam a pele, né, exportam escama. Agora, na maioria das vezes, se produz farinha e óleo, que, aliás, é a melhor farinha que existe, proteína animal, hoje no mercado, e é proveniente de tilápia. Então, não há nem resíduo, né? É uma geração de economia extremamente positiva. Até se brinca, né, que do boi só se perde o berro, da tilápia não se perde nada, porque ela não tem berro. Eu gostei dessa comparação, é verdade. Agora, Rafael, você vende para o mercado interno, você vende para fora também esses tanques, né? E, inclusive, você ministra cursos para os clientes. Isso, na verdade, nós estamos presentes no Suriname, Angola, Gana, em vários países.
E nós exportamos tecnologia e conhecimento. Então, eu sou totalmente contra a gente trazer uma carne de péssima qualidade, né, de uma qualidade inferior, sendo que nós somos exportadores de pescado, exportadores de tecnologia, exportadores de conhecimento, não tem o porquê. E como o Francisco mesmo disse, isso é uma bomba atômica no nosso mercado. Vai afetar bastante gente. E o agro corre o risco. Nós agradecemos o apoio da Mitsubishi com L200 Triton, picape para você encarar desafios. Temos um recadinho e já voltamos. Olha só, se você sente dores no corpo, nas articulações, aquelas dores para fazer alguns movimentos que até então não existiam, sabe? Ou quem sabe as tão incômodas dores na coluna. Se esse é o seu caso, preste atenção nesse recado que a Débora trouxe para você. Seja muito bem-vinda em A Força do Agro. Olá, muito obrigada. É isso mesmo, porque vamos falar a verdade, né, gente? Viver com dor é muito ruim. A dor afeta a qualidade de vida, faz a gente perder noites de sono e ter que abrir mão das atividades do dia a dia. Então, se esse é o seu caso, se as dores estão te incomodando, você precisa começar o seu tratamento hoje mesmo com o Artrofix Power, que é simplesmente o melhor suplemento quando o assunto é a saúde das articulações. Em sua fórmula completa, Artrofix Power possui colágeno do tipo 2, que é cientificamente comprovado como o melhor suplemento específico para as articulações, vitamina D3, magnésio quelato, que é o mineral mais facilmente absorvido pelo nosso corpo, e, para fechar, o cálcio extraído da concha da ostra. Essa combinação produz um elixir sagrado para a saúde da sua cartilagem. Agora, Débora, quantas cápsulas por dia? O melhor do Artrofix Power é a praticidade, Joyce. Com apenas 2 cápsulas de Artrofix Power ao dia, a sua cartilagem vai se regenerando, ganhando força e aos poucos você vai tendo um importante auxílio para reduzir as suas dores. Só boas notícias, né? Então pegue o telefone agora e ligue para 0800 552 0022 e peça o seu Artrofix Power da Brasil Vida. É isso mesmo, gente. 0800 552 0022. A ligação e o frete são grátis e a Brasil Vida entrega em qualquer lugar do Brasil. Comece agora o seu tratamento. Mas quem está assistindo a Força do Agro quer promoção. Temos? Claro! Tem promoção especial para você que ligar agora no 0800 552 0022 e falar que assistiu o Artrofix Power aqui na Força do Agro. Adquiriu 1 ano de tratamento do Artrofix Power, você leva na hora 2 meses de tratamento do nosso kit de beleza facial. Então não perca mais tempo, pegue o seu telefone agora e ligue grátis para 0800 552 0022 e peça o seu Artrofix Power. A Brasil Vida aceita todos os cartões de crédito e tem pagamento facilitadíssimo em até 12 vezes sem juros. Então ligue 0800 552 0022. Brasil Vida, sua saúde é nossa prioridade. A Força do Agro também no Umbrella Media. Se você ainda não fez, se inscreva lá no nosso canal, também aqui no YouTube. Acione o sininho para receber as notificações. Francisco, para quem está chegando agora em A Força do Agro, estamos falando sobre essa importação de 25 mil quilos de tilápias do Vietnã, que até então o governo nega que exista um acordo comercial entre os dois países. A Peixe BR solicitou informações, quer saber de onde está vindo, como está vindo, se existe aí uma análise sanitária, mas até então não teve resposta, né? Nós trabalhamos de forma assim, bem, vamos dizer assim, bem certinha, né? No primeiro momento que teve o barulho, nós fomos ao Ministério da Pesca e Agricultura, que é o que faz a política do setor e de importação e de exportação. E tivemos uma resposta positiva. No princípio, vimos que isso não se confirmou. E agora nós estamos exatamente no Ministério da Agricultura, fizemos uma petição para o Ministério com uma série de perguntas que ainda não nos foram respondidas, mas a semana que vem já temos audiência com o ministro para respostas, e uma delas são exatamente as questões de análise de risco, as questões das enfermidades e os procedimentos com relação à análise que foram feitas nesses produtos que chegaram aqui. Nós queremos saber como que foi, né? E a partir da resposta agora do Ministério da Agricultura é que nós vamos, como diz assim, nos estruturar para saber que de forma a gente vai atuar. O Ministério pediu esse tempo para a resposta, nós estamos dando. E semana que vem, com certeza, teremos novos desdobramentos. Nós estamos, inclusive, da outra vez, nós havíamos comunicado ao governo, e aí já na pasta do Ministério do Trabalho,
mandamos um ofício, conversamos na época com o ministro Marinho, falando dos problemas de emprego, porque nós estamos falando aqui de produtor, mas existe a grande perda de postos de trabalho é na indústria, porque nós temos funcionário nas fábricas de ração, nós temos funcionário aí que fabrica os tanques, nós temos funcionário que fabrica a tela, nós temos funcionário na indústria farmacêutica, na indústria de equipamento, de aeradores, de prestadores de serviço, nos frigoríficos. Então, a perda de postos de trabalho é maior na cidade do que no campo. Então, assim, isso é um impacto muito grande. A gente tem até como dimensionar quantas empresas vão desaparecer e principalmente quantos postos de trabalho irão desaparecer com a entrada desse peixe. E a gente não está falando aqui de uma conspiração, de algo novo. Nós observamos nos últimos 3, 4 anos a chegada do filé chinês no México acabou com a piscicultura do México. Literalmente acabou. Nós vimos também chegar o filé da China, da Ásia, de uma maneira geral, na Colômbia, e a Colômbia só sobrevive porque exporta 80% da sua produção de filé fresco para os Estados Unidos. Mas o consumidor na Colômbia não come peixe da Colômbia, né? Então, assim, a gente sabe o estrago que isso faz na economia. É uma opção do governo, por isso que a gente tem um viés político muito grande. Nós estamos perguntando para o governo. Bom, afinal de contas, se criou um Ministério da Pesca e Aquicultura para fortalecer ou para acabar com a piscicultura? A gente precisa dessa resposta. Você já tem o exemplo, né, de outros países, não precisa chegar aqui, mas a gente está vendo um comecinho aí, realmente tem que o setor se reunir e questionar. Quanto mais ou menos, só para ter uma ideia de quem está em casa, um desses tanques, um dos menores tanques, quanto que produz mais ou menos de tilápia por mês? Quanto que pode gerar de renda? O interessante é o seguinte, Joyce, nós temos vários tipos de criação, né? O de tanque escavado, você produz 1 kg por metro quadrado. Esses tanques redondos, circulares que vocês mostraram, a gente produz 50 quilos por metro cúbico, que dá 60 quilos por metro quadrado. Então, hoje, o Brasil já investe em tecnologia para aumentar em 60 vezes o que a gente produzia lá 15, 20 anos atrás. E a renda, o lucro líquido hoje para o pequeno produtor, que vai gastar R$ 6,50 para produzir 1 quilo de peixe, ele consegue vender tranquilamente no mercado a R$ 15, R$ 18 o quilo. Então, a gente está trabalhando aí com mais de 100% de lucro líquido. Então, para um pequeno produtor, aquele produtor familiar que precisa de um complemento de renda, é extremamente interessante. O que me assusta é, como o Francisco disse, o governo ir na contramão do pequeno produtor, né? Então, 98% são pequenos produtores. Nós estamos falando aí de 2 milhões de empregos diretos e indiretos só na tilapicultura. Então, isso aí me deixa perplexo, né? O Francisco deu o exemplo da Colômbia, que lá o colombiano não come o peixe de lá, só sobreviveu porque exporta 80%. Agora o brasileiro ainda não tem muito o hábito de consumir peixe, está aumentando agora. Então não faz sentido, o Brasil acho que já consegue dar conta da demanda brasileira, não faz sentido receber peixe de fora. A gente viu recentemente o setor leiteiro, né, Francisco, sofrendo aí com as importações, com um preço abaixo da produção brasileira. Quantos produtores aí quebraram com essa facilitação aí que o governo dá para outros países? Nós temos que lembrar que nós somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo, nós somos um dos principais players, e nessa velocidade que nós estamos, nós terminamos essa década provavelmente como o 2º maior produtor de tilápia do mundo, porque nós sabemos a corrida que nós estamos correndo e os nossos concorrentes. Então, assim, a gente está num pique muito maior e com muito mais possibilidade. Realmente, nós não estamos, como se diz assim, nós não estamos acabando a produção de peixes agora. Nós estamos acabando literalmente o futuro, porque uma retomada demora aí de 15 a 20 anos novamente para a estruturação de toda a cadeia. Não é só abrir tanque, nós temos que ter indústrias frigoríficas, nós temos que ter indústrias de ração, nós temos que ter empresas, as chamadas casas genéticas, que faz. Então, assim, a indústria farmacêutica é uma estruturação muito grande. Parando, isso é tudo desativado. Para começar,
é a lei da inércia, é um peso muito grande para colocar em movimento. E nós verificamos uma tendência que nós vamos aumentar as exportações. E um outro fator, né, não faz sentido importar do Vietnã tilápia, porque o ano passado nós importamos, esses dados nós já temos, inclusive ontem nós divulgamos, nós importamos 500 milhões de filé de panga do Vietnã no ano passado. Então não tem essa de desequilíbrio de balança. O Brasil hoje é um dos 3 maiores clientes de peixe de cultivo do Vietnã. Então, a relação nossa está muito boa. Ou seja, no Brasil, o panga é o segundo peixe que nós mais importamos. O primeiro é o salmão, que aí esse não tem como concorrer, porque nós não temos água fria aqui para a produção. Agora, para o panga. Aí olha como são as coisas, né? Nesse momento, nós estamos discutindo com o governo, já faz alguns anos, inclusive, para que o governo permita a criação de panga no Brasil, porque nós seríamos autossuficientes. Então, o que está acontecendo hoje, nós estamos terceirizando a produção de peixes lá no Vietnã, porque esses peixes vão comer ração, milho e soja que saiu do Brasil. Então, nós estamos fazendo uma política de geração de empregos no Vietnã. Não faz o mínimo sentido. Exatamente, né? E aqui, como você falou, movimenta toda uma cadeia aqui, né? Indústria, frigoríficos, e não se sabe quem importou esses peixes, para onde geralmente, quem que vai comprar, vai para supermercados, vai para distribuidores? Não, se sabe quem importou, a empresa que importou. Ela fez um protocolo normal, isso que é mais preocupante. Ela entrou no site do Ministério da Agricultura, solicitou uma licença de operação e o governo autorizou. Tipo assim, ela não fez nada de errado, por incrível que pareça. Mas o governo está negando que há licença, né? O governo está negando que há acordo e que há licença para importação. Sim, mas aí não precisava ter o discurso que teve, porque na nota do Ministério ele fala, olha, o governo não importa, quem importa são as empresas. Claro que nós sabemos disso, mas quem que autoriza é o governo. Ninguém importa nada se não for autorizado pelo governo brasileiro. Aliás, seria muito bom se o governo não precisasse fazer nada, porque a relação seria totalmente aberta, importava e exportava o que quisesse. Então, é definição estratégica, sim, do governo. Quem define o que entra e o que não entra no Brasil é o governo. E quando se faz um acordo comercial, 100% da população sabe que não é um acordo para o governo comprar tilápia para ele comer. O governo não compra tilápia. Ele está fazendo um acordo para empresas brasileiras venderem produtos para aquele país e aquele país, empresas de lá. Isso é acordo comercial. Então, dá uma outra interpretação ao acordo, não faz sentido, né? Quando o campo é afetado, as consequências chegam na cidade. O Francisco bem disse aqui que toda essa cadeia que movimenta, que a tilápia movimenta, vai afetar o emprego, vai afetar a renda nas cidades. Espero que a próxima vez que a gente volte a conversar aqui, tenhamos boas notícias para falar mais especificamente do crescimento, sem ter essas preocupações aí com essas adversidades. A gente já tem, a agricultura já tem a questão de ser uma empresa a céu aberto. No caso da piscicultura, não tem tanta essa preocupação, mas o mercado externo é o que está, no caso aqui, agora tentando interferir. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Volte sempre. Eu espero voltar o mais rápido possível. Tomara que seja o ano que vem, não, a semana que vem, para dar boa notícia, viu? Te aviso. Tá, joia. Ficamos no aguardo. Rafael, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. O prazer foi meu, Joyce. Foi uma honra. E obrigada a você, nossa audiência seleta, que além de informação busca conhecimento. A Força do Agro, melhor do Brasil, começa no campo. Até mais.